Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a nossa terceira aula de congruência modular. Nessa aula a gente vai ver um teorema que chama Pequeno Teorema de Fermat. Ele tem duas versões, né? Ele diz o seguinte, primeiro, né, se P é primo, então A elevado a P é sempre congruo a A mod P, tá bom? É a primeira versão do teorema. Tem ainda uma segunda versão que diz o seguinte, o que acontece se a gente pegar aqui de um lado e de outro e dividir por A, né? Então, se P é um número primo que não divide A, então a gente vai poder dizer que A elevado a P menos 1 é congruo a 1 mod P, tá certo? Então essa é a ideia. Mas isso só é verdade, pessoal, se o P é um número primo e P é um número que não divide A, tá bom? Se P divide A, se P for um divisor de A, aí já não dá certo, né? Por quê? Porque se o P divide A, o A vai ser um múltiplo de P. Se o A for um múltiplo de P, é claro que ele vai ser congruo a 0 mod P, tá bom? Então, se o P dividir o A, aqui não vai ser 1, aqui vai ser 0, tá certo? Então, essa é a diferença. Então, a gente tem essas duas versões do teorema. Vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo. Eu quero saber qual é o resto da divisão de 3 elevado a 66 por 61. Acabou aparecendo aqui um mais, né? Acabou aparecendo um mais aqui, esse mais não era para aparecer não, tá? Eu só quero saber o resto da divisão de 3 elevado a 66 por 61. E agora, né, como é que a gente vai fazer isso? Bom, felizmente, né, felizmente o 61 é um número primo, olha só. A gente está dividindo por um número primo, então a gente pode tentar aplicar o Teorema de Fermat. O Teorema de Fermat ele pode ajudar a simplificar as nossas contas. Então, o Teorema de Fermat, na sua primeira versão, ele diz o seguinte, que 3 elevado a 61 é congruo a 3 mod 61. Eu posso fazer isso, por quê? Porque o 61 é primo, né? 61 é primo. Só que eu não quero saber o 3 elevado a 61, eu quero saber o 3 elevado a 66. Mas não faz mal, a gente pode usar aquela ideia do produto que a gente tinha visto na primeira aula. 3 elevado a 66 é 3 elevado a 61 vezes 3 elevado a 5. Né? E aí eu posso trocar o 3 elevado a 61 por 3, né? Porque 3 elevado a 61 é congruo a 3 mod 61. E o 3 elevado a 5, aí a gente faz as contas, né? 3 elevado a 5, 3 elevado a 4 é 81, 3 elevado a 5 é 243. Quando você fizer 243 dividido por 61, 243 dividido por 61, deu 60? Estranho, né? 243 dividido por 61... né? 243 dividido por 61... deve ser isso mesmo, né? Bom, vou conferir essas contas não, mas aqui eu tinha colocado que o resto dessa divisão é 60, né? Deve ser, né? É só fazer 341 menos 60 dá 281 e aí... Não, desculpa, 243 menos 60 dá 183, que é 3 vezes 61. Tá certinho, conferi aqui. Então, pessoal, 3 elevado a 5, quando a gente divide por 61, deixa o resto 60, tá bom? Então, eu substituí. Então, 3 elevado a 66, né? Desculpa, aqui era para ser 66, tá? E aqui embaixo também. Então, 3 elevado a 66 é congruo a 3 vezes 60. 3 vezes 60 mod 61. 3 vezes 60 é 180, e quando você fizer 180 dividido por 61, você vai encontrar 58, tá bom? Outra coisa que você podia fazer também, né? Você podia ver que 60 é congruo a menos 1 mod 61. E aí trocava aqui o 60 por menos 1, ia ficar 3 vezes menos 1, menos 3, né? E aí seria congruo a menos 3. Mas negativo não serve, né? Você pega esse menos 3 e soma 61. Menos 3 com mais 61 ia dar exatamente 58. Também era uma outra possibilidade. Então a gente conseguiu descobrir que o resto da divisão de 3 elevado a 66 por 61 é 58. Facilitou bastante a nossa vida o fato, né, do n ser primo, desse número aqui da congruência ser primo, e da gente conhecer o Teorema de Fermat. Daria para resolver sem isso? Daria, né? Era só fazer do mesmo jeito que a gente viu aí nas aulas anteriores. Mas se você quiser, você pode até tentar, mas você vai ver que vai dar um trabalhinho, né? Até porque o divisor aqui ficou muito grande, né? 61 é um divisor muito grande. Vamos lá, pessoal, vamos ver mais alguns exemplos. Eu quero saber qual é o resto da divisão de 7 elevado a 40 por 13, tá? E aí, olha só, 13 é um número primo, né? Que bom, né? 13 é um número primo. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a segunda versão
do PTF, né? PTF, pequeno teorema de Fermat. Então, você observa primeiro, você observa que 13 é um número primo, então você pode usar. Observa também que 7 não divide 13, legal, né? Então você pode usar a segunda versão do teorema de Fermat. Deixa eu subir aqui para mostrar para você. A segunda versão diz o seguinte, né? Eu pego aqui a elevado a p menos 1 e digo que isso é congruo a 1 mod p, tá? Desde que p seja primo e, claro, que p não divida a. Então vamos lá, o p não divide a, né? O 13 é o p, né? O 13 não divide o 7, o 13 não divide o 7, que mais aí que a gente sabe, né? O a é 7, vou fazer a elevado a p menos 1, o p é 13, né? Então a elevado a 12 é congruo a 1 mod 13. Legal. A gente descobriu então o 7 elevado a 12, mas a gente quer chegar no 7 elevado a 40. Então a gente vai ter que dar um jeito de escrever esse 40 usando 12. Então você pega 40 e divide por 12. 40 dividido por 12 dá 3. Dá 3 e algum resto, né? O resto 4, na verdade. O que você vai poder fazer então? Né? Você vai poder escrever o 40 como 3 vezes 12, 3 vezes 12, 36, mais 4, tá bom? Só que 3 vezes 12, você pode aproveitar e escrever assim, né? Pode aproveitar e escrever 7 elevado a 12 elevado a 3. Né? 7 elevado a 12 elevado a 3 vezes 7 elevado a 2 elevado a 2, você pode usar aquela propriedade de multiplicação de potências de mesma base, repete a base e soma os expoentes. 12 vezes 3, 36, 2 vezes 2, 4, 36 mais 4 deu 40. Então você viu que deu certinho. Qual é a vantagem de escrever desse jeito? É que eu já sei que 7 elevado a 12, é congruo a 1 mod 13. Então eu posso pegar esse 7 elevado a 12 e trocar por 1. Então vai ficar 1 ao cubo, 1 mesmo. E aqui, pessoal, 7 à quarta, eu preferi escrever 7 ao quadrado elevado ao quadrado, só para ficar mais fácil de trabalhar, né? Para não ter que fazer 7 elevado a 4 de uma vez. E aí você faz 7 elevado ao quadrado. 7 elevado ao quadrado é 49. E aí vai ficar 49 elevado ao quadrado. Só que 49, pessoal, é congruo a 10 mod 13. Né? É só você ver que 39 é um múltiplo de 13, 49 menos 39 dá 10. E olha só como é que ficou mais fácil, né? Pegar o resto da divisão de 49 por 13 é molezinha, é 10. Só que você tem que levar ainda ao quadrado, né? Então vai ficar 10 ao quadrado, congruo aqui você tem que fazer 10 ao quadrado dividido por 13. 10 ao quadrado é 100, 100 dividido por 13 dá 6, né? 6 vezes 13 é 7, né? 7 vezes 13 é 91, e aí deixa resto 9. Legal, conseguimos identificar 7 elevado a 40, deixa resto 9 na divisão por 13. Certinho? Vamos lá. Então, o teorema de Fermat aí nas duas primeiras versões, né, ajudou bastante a gente. Né? A gente pode usar tanto uma versão quanto a outra, o que for aí mais conveniente aí, dependendo da situação. Tá bom? Pessoal, mais um exemplinho aí. Eu vou usar segunda versão do pequeno teorema de Fermat. Eu quero encontrar o menor valor natural para n, tal que 17 divida 3 elevado a n menos 1. O que é isso? Né? O que isso quer dizer? Se 17 divide 3 elevado a n menos 1, quer dizer que quando você dividir, quer dizer que 3 elevado a n menos 1 é congruo a 0 mod 17. Se você somar 1 dos dois lados, você vai ver que 3 elevado a n é congruo a 1 mod 17. É isso que a gente quer descobrir. A gente quer o menor valor de n possível. O segundo pequeno teorema de Fermat, ele já fornece um valor de n para a gente, que é o 16. Tá? Observa que 17 é primo e 17 não divide A, ou seja, 17 não divide 3. Então você pode usar a segunda versão do teorema de Fermat e escrever que 3 elevado a p menos 1 é congruo a 1 mod p, onde o p é 17. Então 3 elevado a 16 é congruo a 1 mod 7. Se você subtrair 1 do primeiro membro e subtrair 1 do segundo membro, você vê que 3 elevado a 16 menos 1 é congruo a 0, ou seja, é um múltiplo de 17. É congruo a 0 mod 17, ou seja, é um múltiplo de 17. Certinho? Então 16 aqui já é uma possibilidade. Só que será que ele é o menor dos valores? Na verdade, não. Né? Os possíveis valores menores é que são os divisores de 16. Tá? A gente tem que testar os divisores de 16 para ver se de repente a gente não tem alguma solução melhor. Né?
Por que isso, né? Por que tem que ser os divisores de 16? Imagina que você tem aqui o 16, você pode escrever o 16 como um produto de dois inteiros, né? N vezes P, por exemplo, ou M vezes N, né? Por exemplo. Aí você podia escrever aqui o 16 como M vezes N. Então, esse 3 elevado a 16 ficaria 3 elevado a M elevado a N. N não é bom, né? Porque N ele já usou aqui, né? Vou usar A e B. Imagina que 16 pode ser escrito como A vezes B. Então, 3 elevado a 16, você pode escrever como 3 elevado a A elevado a B, tá bom? Se 3 elevado a A for congruo a 1 mod 17, 3 elevado a A elevado a B também vai ser congruo a 1, né? Por quê? Você vai fazer 3 elevado a A é congruo a 1, você vai levar a B dos dois lados, né? 3 elevado a A elevado a B é congruo a 1 elevado a B. Só que 1 elevado a B é congruo a 1, tá bom? Então, o que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo que se o 16 serve, algum divisor de 16 pode ser que sirva também. Tá? Algum divisor de 16 pode ser que sirva. E aí eu vou testar todos os divisores de 16. O 1, o 2, o 4, o 8. Nem preciso testar o próprio 16, né, que eu já sei que o 16 funciona. Vamos ver se o 1 funciona? Vamos lá. 3 elevado a 1 não é congruo a 1, é congruo a 3, então não funciona. Tá? 3 elevado ao quadrado é congruo a 9, também não funciona. 3 elevado a 4. É só fazer 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 9 vezes 9, né? 81. 81 é congruo a 13 mod 17. Opa, também não funcionou, tá certo? Aí aqui eu coloquei com um número negativo, né? Coloquei um número negativo aqui, mas nem precisava, né? Podia trabalhar com 13 mesmo, né? O importante é ver que não deu 1, não é congruo a 1. E depois, para a gente fazer o 13 elevado a 8, o que você teria que fazer? Você teria que fazer 13, né? 13 13 ao quadrado, né? 13 ao quadrado. Não, ó, 3 elevado a 8 é 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4. Então você teria que fazer 13 vezes 13, 13 ao quadrado que dá 169. 169 é congruo a quanto mod 17, né? 170 é um divisor de 17. Então 169 ficou por 1, ficou faltando 1. Por isso que ele é congruo a menos 1 mod 17. Tá bom? Então você podia ter feito a conta aqui com 13 também. Eu acabei fazendo a conta aqui com menos 4. Menos 4 ao quadrado é 16. 16 também está faltando 1 para chegar ao múltiplo de 17, é congruo a menos 1. Bom, o importante é que não é congruo a 1. Então a gente viu que nenhum dos divisores de 16 funcionou, né? Nenhum dos divisores próprios de 16 funcionou. Então realmente 3 elevado a 16 é a nossa resposta, né? O n igual a 16 é realmente o menor valor natural que torna essa expressão verdadeira, tá certo? Observa que você não precisa testar para todos os n's de 1 até 16, né? Basta testar somente para os divisores de 16, tá bom? São os únicos que poderiam ser soluções aí para esse problema. Então, pessoal, achamos, né, o n vale 16. Vamos lá, pessoal. Acabaram, né? Acabaram aí os exemplos. A gente vai ver agora um novo teorema, né? Chama Teorema de Euler. Deixa eu só voltar um pouquinho, antes de falar do Teorema de Euler, deixa eu voltar aqui no pequeno Teorema de Fermat. Repara que o pequeno Teorema de Fermat, você já deve ter pensado nisso, né, no início da aula, que ele só funciona aqui quando você tem um divisor primo, né? Aí você vai pensar, legal, né? Mas se o divisor não for um número primo? Aqui ele pediu para dividir por 61, 61 é primo. Aqui ele pediu para dividir por 13, 13 é primo. Mas e se o divisor não for um número primo? O que eu faço, né? O que eu faço da minha vida? Aqui também, né, 17, né, é primo, o divisor é primo. Mas se o divisor não for primo? Para isso, pessoal, existe o Teorema de Euler. O Teorema de Euler diz que A elevado a φ de n, né, onde esse φ aqui é a função φ de Euler, A elevado a φ de n é congruo a 1 mod n, tá bom? Claro, né, para isso, a gente precisa que o MDC entre A e N seja 1, tá? A gente precisa que o A aqui a base aqui da potência, e o N, né, o divisor, eles sejam números primos entre si. Só lembrar aqui com vocês que história é essa de φ de n, né? Vocês viram essa história de φ de n lá no iniciozinho do ano. O φ de n é a função que conta a quantidade de números de 1 até n, né, que são primos com n. Tá? Essa é a ideia. Então, olha só. Observação, né? Deixa eu ver aqui. Não, vamos ver aqui o lembrete, né?
que é o lembrete para calcular o feed n, né? Como é que você faz? Primeiro, né, você quer calcular o feed n, você vai pegar o n e vai fatorar ele, vai escrever a decomposição primária de n. Sei lá, 2 elevado a 4, vezes 3 elevado a 5, vezes 7 elevado a 2, enfim. As bases, né, são números primos e o expoente aqui são esses R1, R2, R3, tá bom? E aí o que você vai fazer, né? Você vai pegar aqui cada número primo que divide, né? Cada fator primo que divide o n e chamar de P1, P2, P3, P4, até acabar, né? E substituir nessa fórmula, tá bom? E aí, substituindo nessa fórmula, você consegue calcular o feed n. Observação, né? Se n é um número primo, então o feed n é exatamente igual a n menos 1, e aí a gente tem o pequeno teorema de Fermat, tá? Então, isso mostra que o pequeno teorema de Fermat é simplesmente um caso particular do teorema de Euler, tá? Por quê? Quando o n aqui é um número primo, o feed n é justamente o antecessor desse número, tá bom? E aí fica exatamente, né, o teorema de Fermat, né, o pequeno teorema de Fermat. A elevado a n menos 1 é congruo a 1 mod n quando n é primo. Pessoal, só para relembrar aí com vocês, que história é essa de feed n, né? Como é que a gente faz para calcular? Então lá, a função feed n, né? Feed Euler, conta quantos números entre 1 e n são primos com n. Aí ele pede para você calcular o feed 12. Quantos números de 1 a 12 são primos com 12? Ou seja, tem MDC com 12 igual a 1. Tá? Quantos números de 1 a n, se você calcular o MDC desse número com 12, vai dar 1. Vamos lá. Claro, a gente pode ir testando, né? 1 é primo com 12? 1 é primo com 12, MDC é 1. O 2 é primo com 12? Não, né? O MDC é 2. O 3 é primo com 12? Não, o MDC é 3. O 4 também não. O 5 é primo com 12. O 6 não, o 7 é, o 8 não, né? O 9 não, o 10 não, o 11 sim. E aí você vai contando, né? O que a gente contou aí? A gente contou o 1, a gente contou o 5, a gente contou o 7 e a gente contou o 11, né? Realmente, são 4 números que são menores do que 12, que são primos com ele, tá bom? Agora, claro que para 12 é fácil a gente contar na mão. Agora, se fosse, no lugar aqui de 12, fosse 120, por exemplo, fica bem ruim de contar na mão. Para isso a gente tem essa fórmula do feed Euler. Então a gente pega aqui o 12, fatora, né? 12 é 2 ao quadrado vezes 3, faço a fatoração primária, observo que os fatores primos são 2 e 3 e substituo nessa fórmula aqui de cima, olha só. Vou substituir aqui o n, né? O n é 12, e vou usar os fatores primos, no caso aqui só o 2 e o 3. Se tivesse mais fatores primos, eu acrescentaria aqui mais fatores, tá bom? Vamos lá, 1 menos meio, né? Meio, 1 menos 1 terço é 2 terços, esse 2 com esse 2 cancela, fica só 12 sobre 3, 12 sobre 3 é 4, e realmente, né, são quatro números, são 4 soluções, né? São 4 números primos aí com 12, né? Tá aqui 1, 5, 7 e 11. Bom, pessoal, legal, né? Revisamos aí e relembramos como é que calcula o feed Euler. Agora, qual é o dígito das dezenas da expansão de 3 elevado a 50? Então, lembra que quando a gente pede, né, o algarismo das dezenas, eu vou precisar encontrar os dois últimos dígitos, tá? A ideia aqui vai ser o seguinte, eu vou encontrar quais são os dois últimos dígitos dessa expressão 3 elevado a 50. Para eu descobrir os dois últimos dígitos, eu preciso saber quanto que é o resto da divisão de 3 elevado a 50 por 100, tá bom? Então eu tenho que fazer 3 elevado a 50 mod 100. Só que 100 não é primo, então eu não posso usar o pequeno teorema de Fermat. Beleza, mas eu posso usar o teorema de Euler. Para isso, basta descobrir quanto que é o feed 100. E aí você fatora o 100, né, vê que o 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado, os fatores primos são 2 e 5, substitui, né, você acha aqui que o feed 100 é 40. Então, de 1 até 100, existem 40 números que são primos com 100. Beleza. Agora a gente pode usar o teorema do Euler, 3 elevado a 40, né, que é o feed 100, é congruo a 1 mod 100. Legal. Bom, agora a gente tem que dar um jeito de encontrar o 3 elevado a 50. Vamos lá, 3 elevado a 50 é congruo a 3 elevado a 40 vezes 3 elevado a 10. O 3 elevado a 40, olha só, é congruo a 1, né? A gente pode substituir. O 3 elevado a 10, você pode escrever 3 elevado a 5 elevado a 2. E aí, pessoal, 3 elevado a 5 é 243. 243, quando você divide por 100, deixa resto 43, né? Só pegar aqui os dois últimos dígitos. 43 ao quadrado é 1849, né? Ou seja, ele deixa aqui final 49 quando você divide por 100, deixa resto 49.
Ou seja, pessoal, os dois últimos dígitos de 3 elevado a 50 são 49. Então, se ele tivesse pedido, por exemplo, o algarismo das unidades, a gente responderia o 9. Como ele perguntou o algarismo das dezenas, o algarismo das dezenas é 4. Se ele tivesse perguntado o algarismo das centenas, pessoal, mesma história, né? A gente ia fazer aqui mod 1000, né? E encontrar um número com até 3 dígitos. Né? E aí, o que a gente pegaria? A gente pegaria o dígito das centenas desse número. Tá? Eventualmente, esse número poderia ser zero. Tá? Aí não tem problema. Aí você coloca aqui que a resposta é zero. Certinho? Pessoal, eu acho que agora a gente vai para os exercícios, né? Vamos lá. Já dá para a gente atacar aí um monte de exercícios. Separei 9 exercícios para vocês, né? Para vocês praticarem essas ideias do pequeno teorema de Fermat e do teorema de Euler, tá? Pequeno teorema de Fermat e teorema de Euler. Não confundir o pequeno teorema de Fermat com o último teorema de Fermat, que é um teorema famoso aí, né? Você de repente já deve ter ouvido falar nele, né? Ele tem uma história interessante. Eu até aconselho aí quem tiver um tempinho e quiser pesquisar, o último teorema de Fermat é uma história bem legal, né? É uma história bem legal na matemática. O Fermat ele disse que tinha uma prova para um teorema, né? E desafiou a comunidade matemática a demonstrar esse teorema, e aí ninguém conseguiu, né? E só 350 anos depois que um matemático conseguiu demonstrar, isso foi em 1994, 95, alguma coisa assim. Tem uma história interessante aí por trás, né? Mas o que a gente viu nessa aula é o pequeno teorema de Fermat, não é o último teorema de Fermat. Pessoal, gabarito aí, né, das questões, né, vocês vão praticar, e as soluções estão aparecendo aí também no slide, né, depois aí no PDF, né, depois você dá uma olhadinha. Ok, pessoal? Então fechamos por aqui. Próxima aula a gente vê aí a parte 4.